Mais uma aula de Direito Constitucional para o concurso da PMMG. Título 1 dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Pessoal, nessa parte do artigo 1º, é importante a gente ressaltar que a expressão indissolúvel, ela significa que essa união ela é permanente, ou seja, ela não pode ser desfeita. E isso é para garantir o quê? Para garantir tanto a integridade territorial quanto a integridade política do país. Já o termo Estado Democrático de Direito, a gente vai estudar por partes. Estado democrático, assim como a gente já viu lá no preâmbulo, significa que o poder ele vai emanar do povo, que vão tomar aí decisões políticas baseadas na vontade da maioria, por meio do voto. Já o Estado de Direito, ele significa que todos, incluindo os governantes, estão sujeitos à lei. Ou seja, o Estado ele vai ser regido por leis que vão ser aplicadas de formas justas e imparciais, pelo menos na teoria. Inciso 1º, a soberania. Inciso 2º, a cidadania. Inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5º, o pluralismo político. Pessoal, a soberania, ela vai enfatizar que o Brasil ele é uma nação independente, ou seja, ele é capaz de tomar suas próprias decisões sem interferência nenhuma externa, ele é soberano. Já a cidadania, ela vai representar aí os direitos e deveres do cidadão brasileiro, como, por exemplo, participação política, acesso à justiça, entre outros. Já a dignidade humana, ela vai, de certa forma, reconhecer o valor intrínseco de cada indivíduo, E ela vai garantir também respeito e proteção, principalmente contra tratamento desumano ou degradante, que é o que a gente vai ver melhor em direitos humanos. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pessoal, esses valores vão destacar a importância do trabalho como um meio de desenvolvimento pessoal e social. E também a promoção da livre concorrência, porque a iniciativa privada ela é um motor da nossa economia. O pluralismo político. O pluralismo político ele vai reconhecer que existem diferentes ideias, como a gente pôde observar nas últimas eleições presidenciais. Existem diferentes ideias, existem diversas opiniões e grupos na sociedade. E o pluralismo político ele visa justamente isso, garantir liberdade de expressão e de associação política. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Bom, pessoal, esse parágrafo, ele reforça o princípio da soberania popular. Ele vai estabelecer que o poder emana do povo e que o povo pode exercê-lo de duas maneiras, Ou ele pode exercer por meio de representantes, que são eleitos, ou ele pode exercer diretamente, como a gente vai ver mais para frente dentro da Constituição, como, por exemplo, em um plebiscito, onde a população ela atua diretamente, ela responde diretamente e não por meio de representantes que foram eleitos, Agora a gente vai resolver essa questãozinha que é da própria banca da PMMG, que é a CRS. A Constituição de 1988 afirma que os fundamentos da República Federativa do Brasil são. Quais são os fundamentos elencados lá no artigo 1º da Constituição? Letra A, soberania, cidadania e pluralismo político. Ok, nós estudamos os três agora há pouco. B, bipartidarismo, estabilidade e soberania. Não, pessoal, dessa daí só a soberania que está correto. C, oposição, pluripartidarismo e ufanismo. Nenhuma alternativa daí está correta. D, segurança nacional, repressão e hierarquia. Nenhuma dessas alternativas está correta. Questão muito fácil, muito simples, bastava só saber a lei seca, ter decorado o texto constitucional. Alternativa correta, letra A. Mais uma questão que é do Instituto Verbena. O artigo 1º da Constituição de 1988 prevê os fundamentos da República Federativa do Brasil, que se constitui em Estado Democrático de Direito. São fundamentos previstos no disposto constitucional, letra A, a soberania, a cidadania e a autodeterminação dos povos. A soberania sim, cidadania sim, autodeterminação dos povos não, a gente vai estudar depois, pertence a outro artigo da Constituição. Letra B, a independência, a solução pacífica dos conflitos e pluralismo político. Dessa daí, só o pluralismo político. Letra C, a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa e a cidadania. Ok, todos estão corretos. Letra D, a não intervenção, a livre iniciativa e a soberania. A alternativa D está errada por conta de a não intervenção. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C. Questãozinha bem fácil também. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.